Então, você que está com a gente aqui, vamos para o segundo bloco, onde nós vamos fazer a segunda pergunta da entrevista de hoje, e nós recomeçamos com o Ivo Ladalardo, que é o nosso síndico de hoje. Ivo, então, né, passado a notícia da pandemia, a aclimatação desse processo, como hoje está o seu processo de gestão e o que você prevê aí nos próximos 6, 12 meses, como será a sua gestão? Agora, com relação ao momento atual que nós estamos vivendo lá no condomínio, nós já estamos trabalhando na flexibilização de abertura das áreas comuns. É um processo, de novo, né? Novo. A gente está estudando caso a caso, ponto a ponto. Coincidiu, melhor dizendo, essa flexibilização com aquela previsão orçamentária anual que a gente tem em cada condomínio. Isso dificultou um pouco o trabalho, porque são duas frentes importantes e elas estão interligadas, porque a gente tem que estar procurando investir ainda mais em limpeza, né? Isso é um custo relativamente alto, porque está ligado diretamente à mão de obra, e eu creio que, pelo menos na minha visão, que pelo menos a médio prazo, talvez longo prazo, a gente vai ter que estar visando isso, investindo muito em limpeza, investindo em pessoal, além da questão de equipamentos, para a gente fazer frente a todo esse novo que está por aí, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma assembleia nesse mês, no final desse mês, e eu estou prevendo pelo menos mais uma assembleia no mês de julho e talvez uma outra em agosto. E te falo, basicamente são todas ligadas, direta ou indiretamente, à questão da pandemia, à questão do Covid. Eu posso citar questões de abertura de área comum, questões de custo, que acaba interferindo, aí a gente esbarra também indiretamente nas reformas, porque existe já restrições para reformas, e a gente precisa estar estudando cada uma, restringir horário, quer dizer, a gente quase que um trabalho de superação, eu não digo não só do síndico, mas de todos os envolvidos. Você acaba, o que era muito dificultoso, por exemplo, no passado, eu preciso mexer com o regulamento interno para alterar uma ou outra coisa. Normalmente você evita mexer com o regulamento interno, porque é algo assim complicado, existem quórums específicos para determinadas alterações. Hoje em dia, o que a gente mais fala é em mudança de regulamento interno e encara de uma maneira muito assim, muito natural. Quer dizer, nós estamos superando obstáculos que no passado poderiam parecer grandes e hoje não são mais. Porque a Covid está superando isso. A Covid requer que a gente tome iniciativas para que a gente consiga virar e fazer frente a toda essa demanda. Um exemplo também que eu te dou, voltando um pouquinho nas questões da reforma. Nós, no nosso condomínio, nós pegamos justamente o período, a Covid chegou no período que nós estávamos pintando a área comum, a repintura do prédio. Imagine você, que é engenheiro também, como que você pode imaginar o que a gente está passando. Precisamos paralisar parcialmente as obras, precisamos reprogramar, negociar com os fornecedores, fazer com que se estenda os contratos, para a gente poder se adequar agora à próxima etapa, que seria a reabertura e a readequação das áreas comuns. Quer dizer, então, tudo isso passa pelo gestor principal, que seria o síndico, e, claro, auxiliado dos seus subsíndicos, conselheiros, no meu caso, a gente tem trocado ideias quase que diárias. É uma avalanche de informações para o presente, para o futuro e assim por diante. Uma outra coisa que é importante destacar, as reuniões virtuais. Nós temos feito muito mais reuniões, e na questão de elas serem virtuais. Eu acho que isso é algo que veio para ficar, é algo que não creio que isso mude daqui para frente. A gente consegue atingir um quórum, uma participação um pouco maior, e isso, de alguma forma, acaba contribuindo para as decisões, para as tomadas de decisões. Então, quer dizer, de novo, a gente esbarra na questão da informação, na coleta de dados, para a gente poder aplicar. Eu faço contato também, eu faço parte de alguns grupos de síndicos da região, associações de bairros, a gente vai trocando ideias, a gente vai conversando,
sobre tudo que surge de novo, de um condomínio que implanta um determinado sistema, ou algo novo que, de repente, você acha que não pode dar certo no seu, mas você vai lá, vê com outro condomínio, você compra a ideia e aplica no seu condomínio. Então, quer dizer, essa é a minha previsão para no mínimo, um médio prazo. Quer dizer, muito trabalho, superação acima de tudo, e, pelo menos no meu caso, eu vejo um lado muito positivo. Eu tenho tido, assim, um total apoio dos condôminos. A gente não tem tido nenhum tipo de problema com relação a não aceitação. É claro, existem reclamações, existem aqueles que estão descontentes. Eu acho que nem todo mundo, olha, quase todo mundo, ninguém está feliz, nem está satisfeito com a situação. Todo mundo quer, eventualmente, curtir sua área comum, sua piscina, sauna, sala de ginástica, principalmente, que é um ponto crítico, mas a gente percebe que não é uma reclamação, é uma conscientização, e isso, pelo menos lá no nosso condomínio, eu estou vendo isso como uma forma positiva, um lado positivo de tudo isso. Puxa, Ivo, obrigado. Um testemunho que eu gostei muito de ouvir, não por você ser um colega engenheiro, mas tem um lado humano, né, que o pessoal não conhece do engenheiro, né, Ivo? Tem um lado, com certeza. parece que a gente é tudo mecânico, a gente é mais humano, a gente faz exatas, mas na verdade a nossa ferramenta maior, o nosso contato maior deveria ser humanas, porque a gente faz engenharia para as pessoas. É verdade. Pode ter certeza que tudo que você usa, que o engenheiro fez, foi pensando nas pessoas. É verdade, é verdade. Elétrico, eletricista, né? É verdade. Colocar uma coisa aqui de obras, para você ter uma ideia, a gente deu uma paradinha nessa sequência, né, com síndicos, administradora e empresas, na segunda entrevista, onde nós trouxemos o Dr. João Paulo Rossi. Foi a segunda, já está no ar, você que está assistindo agora, já está no ar, procura lá nos arquivos, e ele deu um excelente testemunho, uma excelente aula sobre como você retomar as obras. Deu boas indicações, cuidados, não existe uma regra geral, mas foi muito, muito saudável e muito elucidativo o que o doutor João Paulo, como sempre, falou para a gente. Tá? Muito bem. Fica a dica de você aí que está nos assistindo nesse momento. Agora chegou a hora da doutora Vânia, e repito, né, a pergunta. Hoje, como a doutora Vânia está, né, se adaptando aí no trabalho home office, acredito que ainda esteja boa parte home office, e o que projeta aí com a administração dos condomínios nos próximos 6, 12 meses, não sei se a inadimplência preocupa ou não, como está esse cenário. Então, na parte, nós estamos em home office ainda uma parte, não estamos ainda com toda a equipe 100% no escritório, nós estamos fazendo a flexibilização do escritório devagar, conforme a orientação também do Secov, com as aberturas poucas, com a parte de higienização, máscara, tapete de limpeza dos sapatos, álcool em gel, como todos devem proceder, né, para a gente poder reabrir, mas 100% ainda da equipe não estamos com ela ainda 100% física. Superada essa parte que foi a programação de fazer o home office da distribuição, que hoje já está toda a equipe bem, assim, ajustada nisso, né? Já se adaptou a essa nova rotina. O que a gente percebe em termos dos condomínios, passada essa angústia da pandemia, quando chegou, sim, é a preocupação com como será a inadimplência aqui no futuro. Nos primeiros meses, a gente não tinha muita preocupação, que todo síndico achava assim, nossa, abril a gente não vai ter arrecadação. Mas como o fechamento foi em final de março, então abril, maio, era uma coisa que todo mundo já tinha um certo, vamos dizer assim, caixa ainda para bancar a taxa. Nos nossos condomínios, nós não estamos ainda sentindo uma grande inadimplência. Começou, sim, a negociação com as empresas, o que dá para fazer, o que dá para melhorar, porque nos preocupa, sim, a inadimplência, né? Porque, apesar das áreas começarem a abrir agora,
muitos empresários, muitas lojas, muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram seu rendimento comprometido. Então, todo o budget que a gente pensava para o condomínio em 2020, ele está sendo novamente revisto. Quem já tinha feito previsão orçamentária, que já tinha feito um budget, vamos fazer uma reforma, vamos fazer isso, ela está sendo analisada novamente, o que é prioridade, o que dá para segurar, para a gente poder ver como ficará essa inadimplência, que, ao nosso ver, ela vai começar mais agora em agosto, porque agora as pessoas que tinham um fluxo guardado, uma certa caixa guardado para manter-se adimplente, já finalizaram, precisam agora pensar no seu dia a dia, e o condomínio acaba ficando para segundo plano, né? Até devido ao valor da multa. Então, a preocupação é rever toda a estratégia para 2020. Então, vamos tentar não subir a taxa, vamos tentar segurar uma obra que queria, uma pintura que se queria. Alguns condomínios, isso não é possível, porque estão com fachadas precisando serem refeitas, então é muito mais grave deixar a fachada, isso é o que mais nos preocupa. Aqueles condomínios que realmente precisam fazer obra, aqueles condomínios que não tem como a gente adiar a obra. Então, essa é a maior preocupação. Os outros condomínios nossos, onde a obra seria mais de benfeitoria, então isso está sendo revisto. Olha, precisamos refazer o jardim. Gente, vamos permanecer com o jardim como está. Mas obras de fachada, obras estruturais, obras urgentes, é o que está nos preocupando devido ao que pode vir da inadimplência no futuro. Então, tudo que foi pensado antes da pandemia, nós estamos começando a reaver. A Assembleia Virtual está ajudando muito, o pessoal no começo teve uma certa recusa, assim, tipo, será que isso funciona? Será que na votação ela vai ser lícita? Será que tem como a gente auditar isso? Então, a partir do momento que a gente foi mostrando para eles que a ferramenta era segura, que tem como você puxar a lista de presença, que tem como você programar as votações, o pessoal foi sentindo mais seguro pela Assembleia Virtual. Então, realmente o que o Ivo falou, é uma ferramenta que veio para ficar, possibilita um aumento de participação, apesar que nos nossos condomínios isso não ocorreu, continua os mesmos de sempre, independente de ser virtual ou não, mas pelo menos os interessados, aquele pessoal que fala, não, quero poder estar junto, quero poder dar a minha contribuição, ajudou bastante as reuniões quanto às assembleias virtuais. Então, assim, o foco agora é realmente em reduzir custo, mas a gente sabe também que é uma coisa difícil, como disse o Marcos no outro bloco, né? Existem exigências que aumentam o custo e a gente está numa fase que precisa reduzir o custo. Então, fica meio que complicado. O condomínio tem que gastar mais em higienização, só que eu preciso reduzir outros lados. Só que você também não pode abrir mão de uma boa manutenção, porque senão isso vai piorar mais lá no futuro. Não adianta você chegar, trancar, fechamos a sala de ginástica, não tem custo. Tem sim, a manutenção tem que ser feita. Não adianta só você falar, não vai usar a piscina não vai gerar gasto. Ela vai gerar gasto, porque se você tirar água, você acaba com a estrutura da piscina. Se você vai repor a água, depois ela é mais cara. Se você não cuida da água, o custo disso depois vai ser maior. Então, hoje, está tudo voltado para um estudo de como manter uma boa manutenção, que não vai estragar o condomínio, que não vai deteriorar os equipamentos, as estruturas do condomínio, mas mantendo um custo que dê para todos ficarem arcando, né? Sem que a gente poder ter que fazer grandes aumentos, nada muito que possa sair do que as pessoas estão esperando, ou até tentar uma redução. Mas vai ser está complicado, não é fácil, não, porque a gente entende as empresas, a gente entende o lado do condomínio, então, todos os lados, a gente poder manter uma taxa acessível, uma vida saudável financeira do condomínio e uma vida de manutenção saudável, para depois, no futuro, isso não virar uma bola de neve, né? E virar uma bomba
para consertar o que não foi feito. Obrigado, doutora Vânia, como sempre, muito precisa, muito esclarecedora. São testemunhos mesmo muito próprios de cada um, de cada empresa, de cada pessoa, né, de cada comandante, né? O Ivo é o comandante do navio dele lá, do prédio dele, a doutora Vânia da empresa, e, consequentemente, tem mais responsabilidade em orientar, né, o Ivo e toda a cadeia, né, de clientes, síndicos, e é realmente uma situação muito complexa mesmo. Vocês podem contar, né, todos que estão nos assistindo, com a nossa ferramenta Condoprev, que ajuda você a ter um plano de ação, né, um plano de gestão de manutenção, e também pode te orientar nos controles das reformas internas, sabendo também, nessas obras que são necessárias, o quanto você pode adaptar o seu cronograma à sua necessidade, isolamentos, ajustes, uma negociação com a empresa específica, use a nossa engenharia. E, por fim, vocês podem também estar contando com a nossa assessoria para que vocês possam ter um norte, né, na questão da parte financeira. Para você ter uma ideia, nós trouxemos uma parceria importante da Condomoney para ajudar o síndico, ajudar a administradora no processo necessário ou não, aí é cada um que vai analisar, de algum financiamento para alguma obra, às vezes até emergencial ou fluxo de caixa, se for necessário. Eu estendo, então, a mesma pergunta ao Marcos Burt, da Globo Master, para nos dar o seu testemunho, né? O que a Globo Master você já contou um pouquinho o que está fazendo, gostei da parte da câmera termográfica, uma inovação bem legal, e conta aí o que vocês estão projetando nos próximos 6, 12 meses para lidar com o Covid. Perfeito. Bom, nosso fórum aqui de discussão, a nossa entrevista, ela está sendo bastante produtiva, mesmo porque as pessoas que estão aqui nessa mesa, né, nessa sala, vamos falar assim, elas são pessoas que estão realmente fazendo acontecer no dia a dia, né? E o que eu poderia, assim, extrair de tudo isso é que realmente nós, por exemplo, como empresa de terceirização de mão de obra, a gente lida diretamente com uma questão muito simples, o ser humano, né? A gente falou em humanização, que todos nós aqui procuramos rever nossos conceitos, tentar ampliar as nossas ferramentas para poder atender esse público, né? Que o condomínio é uma concentração de seres humanos, né? Todos ali naquele mesmo espaço, vivendo na coletividade, e as empresas de terceirização, basicamente, elas lidam com a mão de obra, né? O capital humano. E é nesse momento que a gente percebe que você precisa realmente lidar com essa questão da pandemia e, ao mesmo tempo, você tem que preservar os seus funcionários, né? Nessa crise toda que o país está vivendo por conta da pandemia, a gente percebe que setores enxugaram custos e etc. Só que a economia, ela é uma roda, né, que gira, né? Ao mesmo tempo que pessoas estão indo para a rua, a gente percebe que essa engrenagem, ela começa a ficar em desequilíbrio. Então, o que a gente percebeu? Primeiro, o condomínio, ele é solvente, né? Ele não sofre crises a ponto de não pagar as contas no final do mês. Claro, isso existe, sim, já existe no mercado essa questão, mas a gente não sentiu esse baque, né, nesse primeiro momento. Aquilo que a doutora Vânia falou é muito certo. A velocidade dos fatos, elas vão acontecendo, e você percebe que tem um momento que pode chegar ao pico, né? Vamos falar assim, da inadimplência dentro dos condomínios. Nós não sentimos esse pico, não tivemos essa questão de inadimplência. Aliás, é um mercado fantástico, se você analisar. O mercado condominial é um mercado que você não sofre com inadimplência, diferente de empresas privadas, empresas públicas. Então, a gente passou muito bem durante esse período, porque o nosso 98% dos nossos clientes são condomínios e condomínios residenciais. Então, a gente percebeu também que
algumas ações foram feitas no sentido de demitir funcionários, não no caso da Globo, mas no caso de outros players que a gente conhece no mercado, e a gente percebe também que tem muita gente boa que foi para o mercado, né? E talvez agora seja um grande momento dos condomínios, das empresas, captarem esse recurso humano que está no mercado, que tem gente muito boa, né? A gente pensa numa economia que ela seja sustentável. Então, quando o síndico, quando o gestor, ele pensa em fazer economias, ele tem que primeiro priorizar o ser humano, porque aquele ser humano que estiver na rua, né, procurando emprego, que não pode sustentar sua família, ele vai ser um reflexo para a gente também lá na frente. Então, eu acredito que, assim, realmente a racionalização de custos, ela deve existir. Se você pode usar a tecnologia, perfeito, mas, na medida do possível, você reter esse capital humano. No caso da portaria remota, que é um produto que nós oferecemos para o mercado, é um produto que veio para ficar, não tem como, você elimina uma portaria 24 horas, que na escala 12/36 você tem 4 pessoas trabalhando, num horário intermitente, e você coloca uma única pessoa na tua central de monitoramento para cuidar de 3, 4, 5 condomínios. Então, essa realidade, o mundo já não vai ter como voltar atrás. É a questão da informática, da internet, e agora, com pandemia, essa questão das relações virtuais, né? Então, eu acho que priorizar, sim, a questão dos custos, mas de uma forma a preservar o capital humano, né? Porque essa engrenagem faz parte para que todos nós saiamos saudáveis de todo esse processo e que demanda realmente do consumo, né? As pessoas têm que voltar a consumir. Hoje eu estive num restaurante e, infelizmente, a pessoa teve que mandar 12 pessoas embora. E se ele tivesse, por exemplo, tido a oportunidade de trabalhar com 40% da sua capacidade, ele falou assim que provavelmente isso não aconteceria. Mas foram com mais de 100 dias, né, as pessoas sem poder abrir seus restaurantes, no caso de ter a presença do seu cliente ali dentro. E esse setor, por exemplo, foi um setor que sofreu muito. Mas para a Globo, essa pandemia teve muitas lições, teve muitas coisas legais, por incrível que pareça, se eu posso dizer assim, mas a gente passou muito bem nessa fase. Não teve receita diminuída, o trabalho, pelo contrário, teve que aumentar em alguns postos. Então, eu acho assim que para os próximos meses, a tendência é do mercado realmente se consolidar, das coisas acontecerem com mais velocidade, e a nossa principal barreira que vocês falaram é a questão da assembleia. Sem assembleia, muitas coisas ficam retidas. Então, a gente entende que, à medida que as assembleias começarem a voltar, seja ela virtual ou presencial, eu acredito que a velocidade das empresas vai ter que ser muito maior para atender as demandas que ficaram retidas, que ficaram represadas, né? Então, eu acredito que conseguimos enxergar assim um bom cenário para mais para frente. Acho que o grande olho do furacão, acho que a gente já passou. Obrigado, Marcos. Estou gostando muito desse nosso bate-papo, e o que eu, como empresário, né, apesar de apresentar o programa aqui, eu estou na cadeia do empresário, espero que as palavras do Marcos se façam verdade, né, porque a gente precisa retomar, mas de uma certa forma, tem uma parcela de empresários que moram em condomínio, talvez sejam síndicos, e giram essa mesma roda, né? Então, se a gente pensar só no nosso umbigo, né, e o que o Marcos falou, acho que é o capital humano, o ser humano, para a gente poder girar essa roda e juntos, todos nós juntos, né, com a ajuda também, a conscientização dos condôminos, sairmos dessa. Eu encerro por aqui o nosso segundo bloco e nos vemos no terceiro.